Uma entrevista que o Papa Francisco deu para um jornal alemão tem repercutido no mundo inteiro. Ele falou sobre a possibilidade de ordenar homens casados. Esta entrevista do Papa Francisco ao semanário alemão Die Zeit abriu o debate sobre os viri probati, ou teste a homens casados. No entanto, eles não existem. É uma proposta que tem sido falada há anos, mas nunca foi posta em prática. A expressão viri probati é inspirada na carta do primeiro século de um discípulo dos apóstolos, São Clemente, em que ele explica como os primeiros apóstolos escolheram os seus sucessores. E assim, pregando por países e cidades, designaram as primícias de seus trabalhos, tendo-lhes primeiro provado pelo Espírito, para serem bispos e diáconos daqueles que deveriam crer. Durante o Concílio Vaticano II, alguns falaram dos viri probati, mas a ideia foi descartada. O intuito é que, em situações de extrema falta de sacerdotes, pessoas casadas com fidelidade comprovada à Igreja Católica possam ser ordenadas. Atualmente, 2 bispos brasileiros, Dom Jaime Vieira Rocha e Dom Erwin Krautler, estão solicitando este tipo de sacerdote para grandes áreas da Amazônia, onde as comunidades vivem durante anos sem a Eucaristia. Para entender a resposta do Papa nesta entrevista, é preciso entender o contexto da questão. Quando Die Zeit perguntou sobre a crise das vocações, o Papa Francisco respondeu que o celibato opcional não é a solução para a falta de vocações. O jornalista então pergunta se ordenar um viri probati é uma maneira de resolver o problema. O Papa responde o seguinte: devemos pensar se os viri probati são uma possibilidade para resolver o problema, mas também devemos decidir que tipo de funções confiar a eles, por exemplo, em comunidades isoladas. Então ele explicou que não devemos ter medo da verdade e pensar sobre decisões passadas, porque a verdade nos liberta. Na verdade, nos primeiros séculos do cristianismo, havia sacerdotes casados, mas a partir do século IV, a prática do celibato se consolidou no Ocidente. A resposta do Papa é para não ter medo de questionar esses problemas, mas também não procurar soluções precipitadas, que podem não os resolver ou ainda levar a outros problemas. Refugiados que escaparam do Estado Islâmico ajudam outros refugiados no Iraque. Estamos na igreja de San Tecla, em Beirute, Líbano. Hoje não é um dia de compromisso, mas a igreja ainda está cheia, principalmente com os refugiados do Iraque, pessoas que perderam tudo, exceto a sua fé. Há famílias semelhantes a de Milades, que sofre de uma escassez de alimentos para os 3 filhos dela, apesar do apoio da comunidade cristã. Que a igreja recebe, divide entre as famílias, mas se a igreja não tem para receber essas doações, ela não pode ajudar. Nesta situação, as pessoas se espelham em Louis e Hazib, que desempenham um papel fundamental. Eles agora vivem no Líbano, depois de serem perseguidos no Iraque. Que escapou, como você sabe, do perigo do Estado Islâmico. Eles vieram para o nosso país e ocuparam tudo. Eles ficaram em nossas casas, a nossa terra, e mesmo na minha farmácia, nós estávamos com medo de que eles iriam nos matar. Eles perderam tudo, mas agora, em vez de pranto, são voluntários em várias paróquias em Beirute, ajudando outros refugiados. Eles registraram mais de 2.000 famílias iraquianas na cidade e afirmam que a perseguição tornou-se mais forte. Eles chegaram como refugiados. Podemos dizer que a fé se tornou mais forte. Mais pessoas estão vindo para a igreja do que antes. Hazib e Louis são encarregados de ajudar com os procedimentos burocráticos, a distribuição de alimentos ou dinheiro e ser capaz de manter uma comunidade que sofre em terra estrangeira. Há uma certa discriminação porque os libaneses se consideram mais educados do que nós, os iraquianos. Infelizmente, a maioria dos iraquianos refugiados no Líbano não pensa em retornar ao seu país. A nossa esperança como refugiados iraquianos é sermos capazes de irmos para países como os Estados Unidos, o Canadá ou a Austrália e ficarmos lá. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, o Líbano é o país com mais alto índice de refugiados no mundo. Quase 2 em cada 10 habitantes estão em uma situação provisória. O Vaticano apresentou a primeira comissão feminina. O grupo é formado por 37 mulheres com carreiras e nacionalidades diferentes.
Este departamento do Vaticano quer que as vozes das mulheres sejam ouvidas e levadas em consideração. Para o Dia Internacional da Mulher, ele apresenta a primeira comissão feminina, que é um grupo de 37 mulheres. Elas vêm de diferentes áreas, como jornalismo, medicina, teologia, política, entre outras. Hoje o Vaticano finalmente diz: aqui estão as mulheres. É necessário que eles nos escutem para renovar esta ecologia que o Papa Francisco está se esforçando para renovar. O Papa pediu isso e estamos aqui com o nosso ponto de vista para renovar o mundo. Não podemos negar que ainda existe uma cultura de discriminação. É verdade que a Europa tem feito grandes avanços, mas como ainda a violência de gênero na Itália em um nível estatisticamente alto hoje, significa que ainda vivemos numa cultura onde acredita-se que as mulheres estão a serviço dos homens. O Papa insistiu repetidamente na importância de respeitar as mulheres e defende que elas têm a mesma dignidade que os homens. No entanto, muitas se sentiram discriminadas ao longo de suas carreiras profissionais. Eu nunca fui considerada como igual como outros atores foram considerados. Eu gostaria que houvesse uma definição neutra, porque muitas vezes, quando apresentados a uma atriz, a primeira coisa que dizem é a bela dama que entra ou a linda garota. Não, essa não é a coisa mais importante. Há aspectos que eu julgo muito mais interessantes. Esta comissão feminina se reunirá 3 vezes ao ano para discutir temas como as mulheres na cultura masculina, religião, trabalho e cultura dos jovens, uma vez que são os jovens que têm a capacidade de mudar o futuro. Daqui a pouco você vai conhecer uma banda espanhola que está fazendo sucesso pelo mundo. Até já!